gente, tudo bom? Você sabia que Brasília foi construída em cima de corpos? Calma que eu te conto essa história. O ano era 1955 e o presidente que tinha acabado de ser eleito era Juscelino Kubitschek. Na sua campanha, ele tinha duas principais promessas: construir a nova capital do Brasil, Brasília, e transformar o país 50 anos à frente em 5 anos. Bom, era uma promessa muito grande. Afinal, construir uma cidade do zero em 5 anos é muita coisa, principalmente uma cidade como Brasília, que era uma cidade completamente arquitetada, ser um símbolo nacional e também ficava num lugar onde só tinha mato. Então, eles precisavam primeiro limpar todo o terreno para começar do zero a construir uma cidade, não qualquer cidade, mas a capital do país. Para construir a nova capital do zero, era importante ter muitos trabalhadores trabalhando várias horas por dia, porque eles só tinham 5 anos para construir tudo. Então, quem é que trabalhava nessas obras? Eram pessoas que não tinham muitas condições financeiras e procuravam uma vida nova, afinal, uma nova cidade com novas oportunidades, onde eles viram uma chance de ter uma vida melhor. Então, eram pessoas vindas do Nordeste, pessoas vindo do Goiás, todos aqueles que não tinham muita oportunidade de trabalho onde eles moravam. Então, todo mundo trazia toda a sua família, esposa, filhos, e moravam em condições precárias, porque não existia uma cidade. Eram barracos de madeira, tudo era muito improvisado, não tinha escola, não tinha nada. E tudo mais próximo ficava na capital do Goiás, Goiânia. Então era muito complicado. Uma curiosidade é que Brasília foi construída num local onde não tem acesso a mar e tem difícil acesso à terra com outros países. Por quê? Antigamente, como tinha muitas guerras, não no Brasil, mas como tinham muitas guerras, as capitais eram os principais alvos dos inimigos. E eles atacavam por mar ou por terra, dependendo se tivesse uma fronteira com outro país. Então, as capitais começaram a ser construídas em lugares estratégicos onde não tivesse caminho nem por água nem por terra. Então vamos logo para a parte que interessa. O que aconteceu nessa construção de Brasília que foi tão absurda? Bom, tinha um acampamento dos trabalhadores, onde eles dormiam em beliches. Eles trabalhavam 16 horas por dia, então era muito cansativo e sem segurança alguma. Ainda não tinha sido criada a lei de segurança no trabalho. Os trabalhadores poderiam trabalhar sem nenhum tipo de equipamento de segurança, sem capacete, sem cordas, sem nada. E como esses homens estavam procurando uma nova oportunidade de vida, para eles tudo que viesse era lucro. Então eles aceitavam horas absurdas de trabalho, situações de trabalho precário, inseguro e a instalação totalmente insalubre. Bom, como eles ganhavam por hora trabalhada, eles queriam fazer cada vez mais turnos para ter cada vez mais dinheiro, porque o salário não era bom. Em 1959, faltava alguns dias para o carnaval e todos eles estavam super animados, trabalhando com todo vigor, porque eles iam ter folga para ficar com a família e curtir o carnaval. Só que, como faltava só um ano para terminar o prazo final da construção de Brasília e faltava muita coisa, eles não se importavam que faltava só um ano, não era problema deles. Só que a construtora se importava. Afinal, ela era totalmente pressionada pelo presidente. Falta um ano para a construção terminar e a gente precisa inaugurar essa cidade numa data específica. Então, o que a construtora desesperada fez? Eles cortaram o abastecimento de água no alojamento para que os funcionários não pudessem tomar banho e sair para curtir. Eles reteram o pagamento desses funcionários para que eles não tivessem dinheiro para sair dali. E também serviram comida estragada para que eles passassem mal, o que evitaria que eles saíssem para ver suas famílias e curtir o carnaval. Com a comida estragada, os funcionários começaram a passar muito mal e começaram a reclamar com o cozinheiro, falando que ele tinha servido comida estragada, que eles não estavam se sentindo bem. E aí começou uma grande confusão, porque eles queriam atacar o cozinheiro e todo mundo que trabalhava ali, porque estava culpando ele por eles estarem passando mal, da comida estragada e tal. Então a temida Guarda Especial de Brasília, conhecida como GEB, foi chamada para conter os ânimos, para controlar os trabalhadores e proteger os cozinheiros. Todo mundo tinha muito medo dessa guarda especial. Ela era conhecida como sendo muito bruta. E aí ela começou a espancar esses funcionários que estavam participando da briga, os que não estavam. E aí começou uma confusão. E aí eles foram embora, mas eles prometeram que iam voltar para retalhar. Naquela mesma madrugada, a GEB voltou
com armamentos pesados e com mais homens, e começaram a atirar contra as beliches dos trabalhadores que estavam dormindo. 8 dias depois, um jornal de Belo Horizonte mandou jornalistas investigativos irem até o local para saber o que tinha acontecido. E eles constataram que haviam 9 mortos e 60 feridos. Mas nada disso nunca foi confirmado pela construtora. Mas todo mundo sabia que isso era porque estavam tentando abafar o caso. Afinal, a construção da nova capital do Brasil, o novo símbolo da nação, não poderia ser manchada dessa forma. Só que sim, o jornal entrevistou as vítimas do massacre, os que ficaram feridos, e confirmaram que sim, aconteceu. Por Brasília ser uma cidade relativamente jovem comparada às outras, as pessoas não imaginam quanta tragédia já aconteceu, principalmente durante a sua construção. Como eu disse antes, não existia a lei de segurança no trabalho. Então, as condições eram totalmente precárias. E assim, não tinha tempo a perder, só tinham 5 anos para construir uma cidade do zero, e uma cidade que era planejada por Oscar Niemeyer. Então, era uma arquitetura muito difícil de fazer e era muito pouco tempo. Então, o que acontecia? Enquanto esses funcionários estavam construindo esses edifícios, estavam em lugares altos, perdendo uma vida ou outra não fazia diferença, contanto que o trabalho fosse entregue e a cidade pudesse ser inaugurada na época certa. Bom, em toda construção tem perigo de acontecer alguma coisa. Imagine trabalhadores exaustos, com 16 horas de trabalho, péssimas condições de descanso, péssima alimentação, trabalhando em altos edifícios sem nenhum equipamento de segurança. Isso era tragédia na certa, Então, muitos deles acabavam escorregando, pisando em algo que não deveria e caindo. E não tinha, como eu disse, não tinha tempo a perder. Ou seja, dependendo do lugar que eles caíam, era só jogado concreto por cima, não sabendo nem se eles estavam vivos ou mortos. Se não morresse na queda, morria concretado. Porque não tinha muito equipamento tecnológico para construção, então era de difícil acesso. Imagina, cair dentro de vigas de metal, altos prédios, não tinha como tirar eles de lá. Então, era jogado só concreto por cima. Infelizmente, acontecia. E era apenas a perda de uma vítima que ninguém ia sentir falta. Não era importante, digamos assim. Muitos outros caíam em lugares que não eram de difícil acesso. E a única coisa que eles faziam era pegar o corpo, jogar num terreno baldio e continuar a obra, porque não tinha tempo a perder. Não tinha nenhum tipo de fiscalização de segurança. Então não tinha ninguém para fiscalizar como estavam as condições de trabalho desses homens. Como tudo era muito abafado, que era para não atrapalhar a imagem da cidade perfeita, ninguém ficava sabendo. No livro 1001 Coisas que Aconteceram em Brasília e Você Não Sabia, de Hélio Queiroz, ele relata que era muito fácil encobrir mortes de trabalhadores, porque como era uma construção no meio do mato, sem fiscalização, era muito fácil de encobrir todas essas mortes. Ele até cita: quem anda por Brasília não imagina que na parede dos ministérios jazem corpos quase esquecidos. O que ele quer dizer com isso? Nas paredes dos grandes projetos arquitetônicos da cidade planejada, existem corpos embaixo do concreto e simplesmente ninguém divulga, ninguém sabe. É uma coisa normal. Também, durante a construção da Universidade de Brasília, 2 trabalhadores morreram soterrados e simplesmente continuaram ali. No local do acidente foi construído um auditório chamado Dois Candangos. Muita gente não sabe o motivo desse nome, mas foi para homenagear 2 trabalhadores que morreram na construção daquele lugar. Nos primeiros 50 dias da inauguração de Brasília, tiveram mais de 154 mortes violentas. Só que, como era uma cidade nova e ainda não tinham materiais para autópsias, inclusive não tinham luvas para fazer exames cadavéricos, não conseguia ser provado que aquilo não eram acidentes acontecidos pela obra. Então era sempre negado o fato de ter tido acidentes mortais e de pessoas terem sido concretadas nas fundações de Brasília. Um historiador local até cita que a história de Brasília oficial é feita para poder inspirar pessoas a sonhar e a ter Brasília como um símbolo da nação. Esqueceram que as pessoas responsáveis pela construção desse símbolo da nação acabaram a maioria morrendo e sendo sepultadas ali mesmo no concreto. Bom, uma curiosidade: existem lendas locais de funcionários públicos que trabalham em ministérios
que dizem que já viram fantasmas de trabalhadores pelos corredores, altas horas da noite. Claro que nunca foi provado, né? Mas existem essas lendas. E por ser uma cidade muito nova, não deveria ter esse tipo de coisa. Porque geralmente as cidades que a gente vê de assombração são muito antigas, com mais de 500 anos. Brasília tem um pouco mais de 60, então não era pra ter isso. A gente que anda pela cidade não imagina, né? O tanto de coisa macabra que já aconteceu. Inclusive dizem que a morte do presidente Juscelino Kubitschek foi uma maldição jogada pelos trabalhadores que morreram na construção de Brasília. Afinal, construir uma cidade em 5 anos era mais importante do que a segurança dos próprios brasileiros que trabalhavam ali. Bom, gente, é isso aí. Me conta se vocês já sabiam dessa história de Brasília ou não. É uma história totalmente oculta. As pessoas responsáveis não admitem que isso realmente aconteceu, mas existem muitas testemunhas ainda vivas que contam que sim, eles viveram isso e contam com lágrimas nos olhos, porque é uma coisa muito presente na vida deles, né? Imagina você ver uma cidade que você construiu e você saber que ali está o seu amigo de construção que foi soterrado e precisou jogar concreto em cima e agora se tornou um ministério, por exemplo. Então é bem pesada a história, principalmente para as famílias, né? Não sabiam o que tinha acontecido, simplesmente falavam, fulano morreu durante a construção. Não falavam mais nada, não tinha um corpo para enterrar, não tinha como enterrar um corpo que estava concretado nas fundações de um prédio. Então é uma história muito interessante, que deveria ser divulgada porque muita gente não imagina que isso aconteceu em Brasília e apenas ver como a capital, onde moram pessoas muito ricas e os políticos e isso e aquilo. E eu acho que essas pessoas mereciam sim ser lembradas pelo que fizeram e pelo tanto que se esforçaram para a construção de uma cidade do zero em 5 anos. E vale lembrar que a cidade mais próxima era Goiânia. Então, era muito difícil trazer os materiais de construções para construir a cidade, porque era tudo trazido de caminhões, porque, como eu disse antes, Brasília não tem acesso por mar, então não tinha como trazer através de navios. Então era tudo trazido através de caminhões, tijolo por tijolo, era algo muito difícil. Em 5 anos, uma cidade totalmente arquitetônica, sem segurança no trabalho, sem condições boas. Então, assim, foi bem sofrido. Deu certo, a cidade foi inaugurada na época certa, mas a custo de quê? Muito sangue e suor. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, me segue no Instagram, se inscreve no canal e comenta aqui o que vocês acharam dessa história e se vocês já conheciam, inclusive se vocês sabem algo a mais sobre isso. Porque é muito difícil achar as informações sobre esse assunto, porque como não foi tido como algo oficial, o governo ocultou muita coisa. Então, muitas das coisas que a gente acha são das testemunhas que ainda estão vivas ou da família daquelas que já morreram. Então fica um pouco difícil de pesquisar, mas é real sim a história. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.